todos bem-vindos ao nosso Diálogo Espírita de hoje. Muitas vezes podemos ser induzidos a pensar que para garantir uma vida de paz e bem-estar no pós-morte, necessitamos realizar grandes obras ou conseguir obter uma espécie de santificação. Naturalmente que quanto mais avançamos em conhecimento e moralidade, maiores serão as nossas responsabilidades. Já dissemos e voltamos a repetir que aprendendo com os espíritos que refletem o pensamento de Jesus, mais será pedido àqueles a quem mais for dado. Se sabemos mais, se progredirmos mais, se ampliamos nossas capacidades, se desfrutamos de mais autonomia para determinar o nosso destino e se recebemos mais benesses, justo que prestemos contas de tudo isto. A compreensão sobre a realidade espiritual nos faz mais ativos e com deveres acima do que daqueles que estão mais à retaguarda. Porém, não devemos esquecer que uma maratona começa pelo primeiro passo e um livro começa pela primeira letra. Muitas possibilidades de melhoria e enriquecimento espiritual estão ao alcance da nossa mão nas coisas simples do dia a dia. E hoje, no nosso tema livre, a seguir, nós vamos examinar algumas atitudes que estão muito mais ligadas ao não fazer, o que em tese requer menos esforço, do que propriamente ao fazer. Simples assim. Só em não pensar, não falar e não cometer pequenos atos no nosso dia a dia, podemos estar pavimentando uma estrada bem menos árida para o futuro e também desde agora no nosso presente. Agora, hoje. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje nós vamos pegar de novo, já fizemos isso num programa recente, uma página do livro Estude Viva, a psicografia através do Chico Xavier, do mentor André Luiz. Fronteiras da Obsessão, se não me engano, é o título da página. E tem 10 frases aqui que André Luiz coloca como certas invigilâncias, certos comportamentos que podem abrir brechas para essas influências espirituais das quais nós falamos também em programas recentes. Eu vou começar aqui pela Andréia, para que ela faça um comentário sobre, são título praticamente. Então ele diz assim, cabeça desocupada. O que causa isso, cabeça desocupada, Andréia, espiritualmente falando? Bem, eu gostaria de retomar aqui nesse cabeça desocupada a questão 674 do Livro dos Espíritos, que diz assim, a necessidade de trabalho é uma lei da natureza? Os espíritos respondem, sim, é uma lei natural e ela advém da necessidade do homem, né? E a tendência é cada vez o homem se ocupar mais, ter muito trabalho, ter muita coisa para fazer, em todos os sentidos aqui, materiais e também espirituais, né? À medida que a gente vai se desenvolvendo moralmente, né? A cabeça desocupada é como se fosse um comportamento, né, ou um desajuste moral que aquele indivíduo não está entendendo a verdadeira ou o verdadeiro papel dele como espírito encarnado aqui na Terra, né? Então, a gente recorda também do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz a verdadeira propriedade não é a propriedade material, mas é aquela que faz com que nós avancemos no conteúdo moral, né? E se a pessoa está com a cabeça desocupada, é como se ela estivesse com uma lentidão, uma preguiça, uma ociosidade para fazer as suas tarefas, tanto materiais quanto as tarefas espirituais, que são funções, né, do ser encarnado. Nós estamos aqui para evoluirmos tanto moralmente como intelectualmente. Vejam, os dias passam muito rápido, a gente quase não tem tempo, né, por conta das atividades
quase todo mundo tem mais do que uma função. Mas Quem daí é a cabeça ocupada demais, não é desocupada. Esse é o problema. exato. Estamos falando da desocupada. Não, mas veja, quando você, só para complementar, né? Quando você está nesse caminho de trabalho excessivo, você deixa de lado o que é importante. E aí, às vezes, você entra com esse desalinho, com a cabeça desocupada, né? Eu só queria acrescentar aqui 4 palavrinhas em cima, complementando o que ela colocou aqui, né? O que a cabeça desocupada, a causa e efeitos: ócio, preguiça, desânimo e depressão. Mãos improdutivas. Então, mãos improdutivas é praticamente continuação da ideia que a Andrea também estava desenvolvendo, né? Afinal, o trabalho é movimento, né? E nós precisamos do movimento, do trabalho para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso aprendizado. E a falta do trabalho, a falta do movimento leva a pessoa à estagnação, o que é muito perigoso. Porque ela estagnada, ela não desenvolvendo, ela está regredindo. E ela está desperdiçando os potenciais que ela tem, ela está desperdiçando o intelectual que ela tem, ela está deixando de cumprir aquelas metas, aquela missão que ela trouxe nessa encarnação e não está produzindo, ela não está sendo útil. Isso vai levar ela, consequentemente, a um sofrimento interno, porque não há espírito que consiga viver sem se desenvolver. É um objetivo inato do espírito, do ser humano. Então, até pode ser confortável fisicamente. Não vou trabalhar, vou ficar tranquilo, mas a consequência final vai ser uma tristeza profunda, uma insatisfação pessoal, vai ser um adoecimento do ser por ele não produzir, por ele não ser útil, né? Palavra irreverente e conversa inútil. Tudo a ver com cabeça desocupada, né? Os temas são todos interligados, né? Bem, palavra irreverente, quando a gente fica falando coisas que não tem nenhuma utilidade, né? Ou a gente fica perdendo o nosso tempo ao invés, eu estava falando há pouco, né? Esse tempo corrido que a gente tem que aproveitar muito bem. A gente precisa ser disciplinado, a gente precisa fazer o que importa, a gente precisa separar dentro do nosso tempo livre coisas que são edificantes. Então, vejam, quando a gente fica falando lá, fofocando, falando da vida alheia, falando coisas que são inúteis, perdendo tempo com notícias inúteis, repassando, eu tenho frisado sempre isso, né, nas minhas falas, repassando notícia que é fake, tudo isso entra dentro de palavra irreverente e conversa inútil, né, não é edificante. Por exemplo, se a gente escolhe um filme ruim ao invés de um filme que a gente aprenda alguma coisa, você vai cair na cabeça desocupada e vai cair nessa palavra inútil também. É só um exemplo, né, de como a gente pode entender melhor esse ponto da palavra irreverente e conversa inútil. Lembrando que os espíritos nos alertam que o verbo, a palavra, ela é muito forte, ela é carregada de muita energia, né? Basta ver o que é o efeito que faz nas pessoas quando a gente dirige uma ofensa ou uma palavra de carinho. Quanto de sentimento que mexe dentro da pessoa. A responsabilidade do que a gente fala é muito grande, porque causa bem ou mal para nós e para muita gente, né? Especialmente as pessoas que falam para muitas pessoas. Queixa constante. Queixa constante. Ela, na verdade, ela é uma questão que habitualmente as pessoas têm a necessidade de comentar as infelicidades que elas passam na vida, ou as tristezas, ou as dificuldades. Só que isso pode se tornar doentio, ao ponto de que a pessoa, com todas as pessoas que ela conversar durante o dia, ela vai contar a mesma lamentação, né? Vai ser lamentado da mesma situação e muitas vezes por dia se lamentando de uma situação que ocorreu há uma semana atrás, há um mês atrás, aí torna-se doentio. E essa lamentação doentia, o que ela vai fazer? Ela vai começar a estagnar a pessoa, né? Ela vai começar a se vitimar sempre, porque ela vai estar habituada, ao invés de olhar o progresso, olhar para frente, ela está olhando para a dificuldade, né? E ela acaba sedimentando isso no pensamento dela, e em volta dela se torna, vamos dizer, um ambiente ruim, um ambiente onde ela sempre tem que se lamentar, tudo que acontece para ela começa a ficar superlativo, às vezes uma coisa pequena, mas como ela tem aquele hábito mental de lamentar e observar e comentar com todas as pessoas,
ela dá um potencial que aquele problema nem tem. Dá a impressão que tem certas pessoas que parece que tem aquela nuvenzinha preta assim da cabeça, né? Só de conversar com ela, porque ela está sempre choramingando, sempre se lamentando, né? Eu até coloquei umas palavrinhas chaves aqui: autopiedade, inconformismo, falta de fé, né? Ingratidão e atração de negatividade. Está tudo ligado a essa queixa constante aí. Tem mais um item para você antes de nós irmos para o intervalo: tempo indisciplinado. Nossa, como é importante a gente aprender a disciplinar o nosso tempo, né? Gente, isso é hábito. Então, nós precisamos desenvolver esses hábitos. Há pesquisas já que demonstram que aquela regra de 21 dias para a gente desenvolver um hábito saudável, seja fazer exercício físico, seja orar, seja fazer meditação. Parece que o cérebro demora em torno de 21 dias, isso já é comprovado cientificamente, para criar novas conexões cerebrais e aquele hábito fazer parte da rotina da pessoa. A indisciplina vem de novo, está ligado de novo a essa ociosidade do espírito, né? Talvez a falta que tem dele entender que essa vida é necessária para que a gente aprenda, para que a gente evolua. Ora, se eu pensar que a vida é uma só, eu vou querer viver na ociosidade, eu não vou querer fazer as tarefas que são necessárias, né? E aí eu acabo caindo na indisciplina. As viciações decorrem da indisciplina, né? Os hábitos que são deletérios para o organismo, decorrem da indisciplina, e aí por aí afora, né? E a pessoa indisciplinada, isso a gente está falando não só do ponto de vista espiritual, mas material mesmo, é ruim para ela, porque ela fica meio que estigmatizada, né? Embora muita gente desculpe, aceite, mas para certos ambientes onde exige uma seriedade maior, a pessoa desorganizada, indisciplinada, seja não tem pontualidade, essas coisas, ou assiduidade, ou na metodologia de fazer as coisas, ela acaba pagando o preço por isso. Ela fica uma pessoa mais avisada, até por um bom emprego, ela vai perder de repente a vaga para uma outra pessoa que trabalha mais certinho, né? Então tem que pensar, só há vantagens em ter disciplina. A indisciplina, às vezes, ela passa meio sem causar males, mas muitas vezes causam males também. Nós vamos para uma paradinha e voltamos já. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná está dando importantes passos na sua missão na área da divulgação espírita, através do programa de TV Diálogo Espírita. Maiores informações desta, entre outras matérias, nesta edição. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Voltando com as nossas análises do programa de hoje, sobre um capítulo do livro Estude Vida. Estude Viva, desculpem. Eu já passo aqui a palavra para o Humberto para ele falar sobre observação pessimista. Por que é tão ruim isso? A observação pessimista tem até uma frase popular onde a pessoa olha 2 copos de água pela metade, né? E o otimista fala meio cheio e o pessimista fala meio vazio, né? Então é uma postura da pessoa, é uma forma de ver a vida. As coisas elas vão acontecendo, mas conforme a forma que a pessoa vê a vida, ela opta por ser otimista ou pessimista. Essa observação pessimista, ela cria um hábito mental. Até a Andrea comentou anteriormente, aquelas conexões neurológicas, elas vão tendendo sempre a criar ideias pessimistas. E a pessoa vai... Cria trilhas, né? Trilhas, e aí ela se habitua a ser pessimista, e o mundo dela vira uma escuridão. Vira uma vida cheia de coisas ruins, cheia de escuridão, de ideias pessimistas, né? E ela acaba
infelizmente, depois criando essas situações de tanto ela mentalizar... E passa para os outros, porque aqui não é só para ela, o pessimismo não é só dela, mas é a observação pessimista. Quer dizer, é como se disse lá do copo, né? A pessoa sempre vê o lado ruim da coisa, sempre enxerga, em vez de tentar ver o lado positivo, ela sempre vê para o lado pior. E passa isso para os outros, ela vai contaminando isso. Né? Nós temos exemplos aí na nossa mídia oficial, de redes de televisão, que estão trabalhando, lamentavelmente, dessa maneira. Estão prejudicando a mente das pessoas, envenenando a mente das pessoas. Se nós não estivermos vigilantes e fizermos uma separação e nos policiarmos, nós estamos sujeitos a ser mais prejudicados por essas informações do que pelo próprio coronavírus. Bem, gesto impaciente, André. Bem, gesto impaciente tem tudo a ver com a irritação, né? Com a irritabilidade. A gente pode lembrar do tema da cólera, né? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que são aqueles ataques de raiva que o indivíduo tem por via do orgulho. Então, vamos tentar pensar assim, se eu estou sendo impaciente com o outro, é porque eu, em algumas situações, me acho melhor do que o outro. Então, a irritação, a raiva, até aquele estado de raiva maior que é chamado de cólera no Evangelho, vem desse gesto impaciente, né? Ou melhor, esse gesto impaciente é consequência desse estado interno, emocional, né? Então, às vezes, uma pequena contrariedade, alguma coisa no trânsito que atrasa a pessoa, um carro que corta, uma coisa que você faz e dá errado, um objeto que você derruba e quebra, né? Então, como o Humberto estava falando há pouco, né? O quanto a gente precisa ficar atento para não desenvolver essas conexões, né, de pessimismo, de ficar repetindo coisas negativas, para que a gente consiga equilibrar o sistema, equilibrar o corpo fisiológico, que isso é tão importante também, né? É importante a parte espiritual, mas também é importante a gente ter esse equilíbrio fisiológico. Então, melhor prestar atenção, perceber quando está vindo essa raiva, parar. E Chico ensinava, até no filme André Luiz, né, no Nosso Lar, tem a passagem que ele pedia para colocar água dentro da boca e ficar com a água, né, para a pessoa não falar uma coisa que depois vai se arrepender, né. Ou ele pedia uma faringite no dia que fosse ofender alguém, ele preferia que fosse assolado por uma faringite. Nesse item do gesto impaciente, eu coloquei algumas 4 palavrinhas aqui, né. A ansiedade é uma demonstração de ansiedade incontrolada, egoísmo, porque a pessoa não tem paciência de esperar os outros fazerem ou poderem atender, né? A agressividade e indisciplina. ênfase falando nisso, conduta agressiva. Conduta agressiva. Isso já é um reflexo da falta de autocontrole, né? A pessoa, ela também tem a questão dela se achar no poder de ser agressiva com os demais, o que não combina com o comportamento de pessoa equilibrada, mas também ela é um tipo de uma enfermidade, porque a pessoa agressiva, muitas vezes, ela é agressiva e ela imagina que ela está correta, que ela tem que ser assim, né? Então é uma falta de desenvolvimento moral, de entendimento dessa pessoa e de autocontrole. Há muitas pessoas que são agressivas e não querem ser, mas elas não sabem se controlar. Isso. Aí existe um estudo da psicologia que até ele faz um comparativo onde a agressividade ela é como um gatilho de uma arma. Então você tem como controlar até o ponto de disparar. Né? E é assim que a pessoa trabalha propriamente, porque todos nós somos agressivos, vamos dizer, da nossa evolução do mundo animal para cá, a gente trouxe isso dentro de nós. Alguns conseguiram controlar antes, outros ainda não. Mas o importante é a pessoa perceber o quanto ela contamina o ambiente, o quanto ela contamina os outros e a si mesma com a agressividade e buscar esses mecanismos, esses conhecimentos da psicologia para trabalhar o que é, em última análise, uma enfermidade também, né? Com certeza, uma enfermidade da alma, com toda certeza. E tem tudo a ver realmente com os instintos deseducados, ou seja, descontrolados, né? É o nosso primitivismo que às vezes fala mais alto do que a nossa própria razão. Mas nós temos que fazer um esforço. Se nós não nos educarmos, vai ser mais difícil aceitarmos que os outros nos eduquem, né? Principalmente depois de adultos. Quando criança ainda dá para tentar disciplinar. Apego demasiado, Andréia.
Nossa, apego é um tema tão complexo de ser entendido e estudado, né? Mas ele tem a ver com a parte da do nosso comportamento material, né? Quando a gente está muito materialista, a gente se apega mais. Então, é, de certa forma, uma dificuldade que o ser humano tem de entender que a vida ela é transitória, que tudo passa, tudo se modifica, nada é igual. A gente tem até música falando disso, né? Então, a gente entender que existe uma impermanência da vida, das coisas. A cada momento, nós mesmos já estamos diferentes porque aprendemos algo novo. Então, quanto mais a gente se apega, seja a ideia, seja coisas materiais, seja animais de estimação, né? Hoje mesmo uma amiga ligou em prantos que a cachorrinha dela tinha falecido, né? Tinha morrido. E ela estava num desespero, ela falou, é como se fosse parte da minha família. Então, de fato, a gente desenvolve esse amor, mas de certa forma também é um apego. Então, a gente precisa entender e ir trabalhando isso dentro da nossa mente, para que a gente vá entendendo essa transitoriedade, que a gente vá entendendo essa impermanência, né? Estamos aqui agora, daqui a pouco estamos no mundo espiritual, lá teremos a família espiritual, aqui deixamos a família que está encarnada e precisamos trabalhar nesse desapego, né? É constante. É verdade. E o último item aqui para fechar com o Humberto, o comodismo exagerado. Então, esse comodismo exagerado eu vejo também como um filho do egoísmo, né? É um filho do egoísmo porque a pessoa se acomoda a fim de não se movimentar, não se pôr em movimento, não se desgastar em razão do outro ou de qualquer outra situação. É tão perigoso quanto a pessoa que não exercita o corpo físico, né? Porque você não exercitando o teu corpo físico, você vai começar a ter, os músculos começam a ficarem flácidos e você vai cada vez ter menos força física para movimentar, né? Fazendo um paralelo. E o comodismo é a mesma coisa. Você cada vez menos vai utilizar seus potenciais, cada vez menos você vai ser uma pessoa que vai se desenvolver, né? Você estagna, vai estagnar e por mais que pareça confortável ficar no comodismo, é altamente prejudicial. É altamente prejudicial por deixar a pessoa estagnada, paralisada e ela perdendo tempo do seu estágio aqui na Terra e em vez de evoluir, ela está desperdiçando o precioso tempo que lhe foi concedido. Ela abre mão de progredir, né? E como progresso é vida, ela abre mão de viver de certa forma. Eu acho que representa muito o comodismo exagerado aí, a vontade fraca, né? Ou falta de força de vontade, né? Ela não aceita desafios, ela abre mão, ela esquece. Então é a pessoa de vontade fraca, muita passividade, às vezes até uma submissão exagerada, que é confundida com humildade, não, são coisas diferentes, e uma incapacidade de correr atrás, de buscar metas, de ter objetivos. É claro que isso só faz mal e não representa a nossa necessidade aqui na Terra, que a gente deve bem empregar o tempo, sempre trabalhando, mesmo com limitações, a gente deve sempre procurar fazer alguma coisa e não ter a cabeça desocupada. Meus amigos, até a próxima semana com o Tema Livre, segue o nosso programa. Nesta edição do Jornal Comunicação Espírita, entrevista com o jornalista Carlos Antônio de Barros e o assunto: o jornalismo espírita não deve agradar a gregos e troianos. Em lentes especiais, a mão dupla do nosso relacionamento com o mundo. E em nossos editoriais: sim, sim, não, não e direitos e deveres. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, tudo bem? No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos comentar a respeito de uma passagem do Evangelho que está lá no capítulo 25 do Evangelho. No capítulo 5 do Evangelho. O capítulo 5 do Evangelho vai tratar de um tópico das bem-aventuranças que quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Mas nós vamos comentar especificamente do item 25, que fala a respeito da melancolia.
Este capítulo 5 do Evangelho, ele é um capítulo longo, então ele vai tratar da justiça das aflições, das causas das aflições, as causas anteriores e as causas atuais das aflições. E esse item 25, que tem como título melancolia, ele vai dizer assim para nós que por vezes, né, nós sentimos assim uma tristeza, né, uma vaga tristeza, que é essa questão de às vezes nós sentimos assim meio para baixo, meio deprimido, e volta e meia esses momentos acabam nos acometendo. E qual é a explicação que o Evangelho nos traz? É que o espírito, ele anseia a sua felicidade e a sua liberdade. Então ele esforça-se para sair da prisão do corpo. Então, como ele não consegue se desvencilhar dessa prisão, porque não nos enganemos, o corpo físico é sim uma oportunidade abençoada que o Criador nos concede para resgatarmos os nossos débitos, mas também é uma prisão do espírito. A verdadeira vida do espírito é a vida no plano espiritual. Então, quando ele se sente cansado, apático, ele cai no desânimo. Então, essa também é uma das razões para aquelas situações em que muitas vezes a pessoa se sente deprimida. E nesse momento, então, de pandemia, em que a pessoa tem que ficar dentro de casa, que a pessoa já está há muito tempo dentro de casa e às vezes não sai para nada, e principalmente os idosos, né, esses momentos chegam uma hora que por mais fé que a pessoa tenha, por mais atitude que a pessoa tenha, chega uma hora que a pessoa dá uma balançada e ela sente essa tristeza. Mas o Evangelho vai nos esclarecer para que nós resistamos com energia a esses momentos, porque tudo passa. Isso é o momento, isso também vai passar e nós temos que resistir com energia a essas impressões. Pois todos nós temos uma tarefa a cumprir, nem que essa tarefa seja em relação a nós mesmos, a refletirmos sobre nós mesmos, a refletirmos sobre a nossa vida, a nossa existência, ao nosso jeito de ser e se de repente não estamos precisando mudar o nosso comportamento, né? Buscar atitudes diferenciadas, pensamentos diferenciados, pensar e sentir e buscar sentimentos diferentes também, buscar os sentimentos nobres da alma. Então é essa reflexão que nós vamos trazemos. Essa questão de ficar em casa, qual casa? É essa casa aqui, é dentro. É buscar dentro de nós toda essa força que nós conseguiremos com certeza vencer. Cristo já disse numa determinada passagem, lá quando ele fala a respeito do jugo leve, vinde a mim todos os aflitos que eu os aliviarei. Né? E aí tem todos os ensinamentos do Cristo. Uma leitura de um livro edificante vai ajudar a compreender essas situações, esses momentos, ajuda a compreendermos a nós mesmos. Dentro da literatura espírita, principalmente, nós temos aí obras, principalmente a série psicológica da mentora do Divaldo Franco, né, o Espírito Joana de Ângeles, né, que é a série psicológica, que vai tratar, né, com profundidade todos esses problemas da alma e vai nos auxiliar a compreender ainda mais quem somos nós e o que viemos fazer aqui e qual é o nosso papel nessa encarnação. Isso tudo nos auxilia a enfrentarmos esses momentos de leve depressão, de melancolia e de tristeza. Continuem assistindo aos nossos programas, acessem o nosso canal no YouTube e lá nós temos mais de 300, quase 400 programas gravados que vão também trazer informações a respeito dessas situações. Muita paz a todos.